Fala, pessoal do Helpcast, Estela Calaffiori aqui. Eu estou com o Sargento Tavares, responsável pelo quartel de Corpo de Bombeiros aqui de Socorro. Estamos chegando num período de seca, de estiagem. Com isso, aumentam os riscos de incêndios em matas e até mesmo em residências. Hoje, o Sargento vai trazer para a gente algumas informações sobre os cuidados, como segurança, como o bombeiro atua e como se prevenir. Sargento, muito obrigada por nos receber aqui. A gente está entrando num período de estiagem e há um aumento nas ocorrências de queimada na nossa região. Como a equipe do Corpo de Bombeiros está preparando para essa temporada? É um prazer receber vocês aqui no quartel de bombeiros, tá? Conta sempre com a nossa ajuda. Então, hoje, nós começamos, né, os treinamentos, já que é esse grande estiagem, né, que é o fogo em mata, agora a gente começa, nós estamos no período grande de estiagem, né, então começa o inverno aí, e com isso aí eu creio que até que os fogos em mata vão começar um pouco mais cedo esse ano. Existe todo o planejamento da parte do Corpo de Bombeiros para que haja um período que seja o menos danoso possível, né? E geralmente quais são as principais causas desses incêndios em mata? As principais causas de incêndio de mata geralmente são provocadas por limpeza de terrenos, né? Limpeza de terreno é quando você quer queimar uma certa demanda do seu terreno e você perde o controle daquilo ali, né? Então aí vai gerar um grande desespero por parte de quem está limpando aquele quintal, onde simplesmente um vento lateral ele perde o controle e não consegue mais controlar aquilo ali. Existe uma legislação para isso. Não pode, é um crime ambiental. É um crime ambiental. Existem leis municipais, existem leis estaduais nesse caso, né? As leis municipais aqui em Socorro estão vigentes, né? Inclusive, toda a atuação nossa que a gente faz em terreno que ocorreu uma queima, eu vou notificar a prefeitura que houve essa queima e a prefeitura vai mandar a equipe do meio ambiente deles para fazer a notificação, né? E existe a nossa notificação também da parte da Polícia Ambiental, né? Então, existem 2 órgãos para fiscalizar essa queimada aí. Tá? Qual que é a principal orientação do Corpo de Bombeiros para quem costuma ter essa prática? Geralmente é o pessoal mais de zona rural que tem esse costume, né? Que são as áreas onde tem mais mata e é mais difícil de controlar o fogo. Isso. O que é certo é que não faça a queima, tá? Que não faça a queima de forma alguma, né? Então, hoje você tem que ter outros mecanismos para que não haja simplesmente a queima do combustível ali, que é o mato ou a madeira ali. Hoje a prefeitura existe as coletas seletivas pontuais, né? Então, eu tenho uma quantidade de folha que caiu do meu quintal lá que eu preciso juntar e queimar. Não queima, junta, coloca num saco de lixo e a prefeitura vai recolher esse lixo lá posteriormente. E falando também um pouco de prevenção, na sexta-feira a gente teve uma ocorrência de incêndio numa residência aqui em Socorro. Segundo informações, se tratava de um porão, né? E de difícil acesso. Como que a equipe do Corpo de Bombeiros trabalha nesses locais de difícil acesso? Porque também pensando em mata, numa área toda queimada, é difícil o acesso também. Como que eles se dividem, como eles se preparam, como que se atua? Então, no caso desse incêndio que aconteceu na semana passada, é um lugar, realmente que a gente fala que é um lugar confinado, né, onde eles tocavam uma certa quantidade de produtos ali dentro, e simplesmente, talvez por ele ter deixado uma lâmpada ali muito próximo das caixas de plástico ali, provocou um incêndio, né? Então, quando se trata de um local confinado, o tratamento, o combate ali é um pouco mais complicado, né? Que você não tem acesso ao espaço, então nós temos que usar todos os equipamentos de EPIs, que a gente fala que é o equipamento de segurança nosso, para adentrar aquele local com segurança, para que também não seja colocado o bombeiro em risco, né? E quais são os erros mais comuns nas residências que favorecem o início de incêndio? O início de incêndio hoje em dia na nossa região geralmente são provocados por parte elétrica, né? A gente vê uma eletricidade exposta, ou uma energia com uma tomada com diversos Benjamin que alimentam várias televisão, micro-ondas. Então, aí isso acontece uma sobrecarga nesse Benjamin, nessa tomada, e pode ocorrer o princípio de incêndio ali, e isso aí perdeu o controle. Outra coisa também muito grave que a gente tem na nossa cidade, muitas pessoas religiosas, onde deixam velas ali em certos pontos da casa, e esquecem que aquela vela uma hora ela vai terminar, aquele prato, aquele piso pode tombar sobre a cama ali e a gente provocar um incêndio também. E quais os itens de segurança que toda casa deveria ter, no mínimo?
O item de segurança que uma casa deveria ter é simplesmente a gente ter sempre um botijão pro lado de fora, né? Que o botijão não fique dentro de casa, esteja um lugar confinado do lado de fora, ventilado, né? Que não possa você ter um risco do gás vazar dentro de casa e quando você chegar e ligar uma energia tem uma surpresa ali. Então, se esse botijão está do lado de fora, a ventilação dispersa esse gás, então minimiza esse risco de um incêndio ou uma explosão aí. E que todo mundo faça a manutenção na parte elétrica, não deixe uma panela cozinhando quando estiver sair de casa. Eu vou buscar a criança na escola, que desligue tudo para que faça isso, quando voltar ligue novamente, né? Sim, o senhor falou sobre a questão do gás, né? Quais os sinais de alerta que a pessoa que está em casa pode perceber para chegar ao ponto, nós estamos correndo um risco de incêndio? É o cheiro do gás ou o cheiro de queimado que pode ser ocasionado por um furto? Existe algum alerta? Pronto, eu tenho que ou desligar o fogão ou já chamo o bombeiro que pode estar começando? O nosso gás do Brasil, ele tem uma característica que tem um cheiro próprio, né? Que é um cheiro que é colocado nesse gás, que você consegue perceber quando tem algum tipo de vazamento. Então, você sentiu aquele cheiro, já vê os ajustes de válvula, vê onde pode estar vazando, se ficou algum registro aberto, fecha. Se não, fecha tudo e chama um técnico para revisar a rede de gás ali daquela residência. Tem inclusive um teste, né, que fala por detergente na mangueirinha do gás, Isso, aí estiver saindo as bolinhas, ou você reajusta ou você chama um técnico para fazer a substituição daquela peça, né? Todas as mangueiras, válvulas, hoje ela tem validade, então observar geralmente a validade da válvula, a validade da mangueira para fazer o preventivo ali. Brasileiro tem o seu jeitinho sempre para resolver as coisas. Faz uma gambiarra ali, uma gambiarra lá. Quais os principais tipos dessas gambiarras? E, além disso, os próprios moradores, às vezes, tendem a fazer o serviço de um eletricista, né? Então, o que o senhor costuma encontrar, né, em ocorrências? Então, a princípio, para nós, gambiarra nunca, né? Então, sempre que tiver que fazer alguma coisa, chama um técnico para fazer lá a manutenção da parte elétrica, né? Então, igual eu expliquei para você, nunca deixar um Benjamin com várias coisas ligadas nela, nunca puxar uma extensão e deixar várias coisas ligadas nessa extensão. Então, se tiver que fazer alguma manutenção, chame sempre um técnico para estar fazendo essa parte elétrica da residência. Tratando de incêndio, né? O ser humano é um ser curioso, então onde vê fumaça, onde vê movimentação de corpo de bombeiros, tende a chegar perto. Até na ocorrência de sexta-feira, muita gente volta, tanto pessoas preocupadas, mas também curiosos. E essas pessoas curiosas acabam tendo contato com a fumaça, né? Além do risco de se queimar, a fumaça também é prejudicial. A fumaça em si ela é prejudicial em todos os sentidos, né? Porque quando está queimando ali, por isso que a gente entra com os EPIs, a gente não sabe que tipo de produto está queimando, né? Então pode ser uma fumaça ali tóxica, né? E a pessoa ali perto, inalando aquela fumaça, ela pode ter um sério problemas aí respiratórios, né? Em questão a fumaça da queimada, é uma fumaça que também prejudica muita população, né? Nós temos muitas pessoas com problemas de respiratório, onde tendo essa queima, essa fumaça vem para a cidade, o pessoal que tem problema respiratório vai se agravar nos seus problemas respiratórios, onde isso vai sobrecarregar nossos hospitais também. Então, a orientação, acabou passando perto de incêndio, não fique perto, né? Deixa o bombeiro trabalhar, também atrapalha, isso, né? Além de atrapalhar, porque aquela movimentação, o bombeiro fica sem saber como se mexer, mas também é uma questão de saúde, né? A gente precisa de espaço, são ferramentas pesadas, a gente precisa esticar lances de mangueira, né? É interessante que a pessoa se afaste, porque, igual eu falei para você, a gente não sabe o produto que está sendo queimado, né? A gente vai todo preparado, a gente não vai ser atingido por essa fumaça, a gente tem todos os equipamentos, que é os EPIs nossos, porém quem está do lado está exposto aí, talvez, uma fumaça química aí. Até mesmo o proprietário da residência, às vezes no desespero de querer salvar alguma coisa, algum item de cunho sentimental, demora para sair, né? A orientação saia imediatamente. Sai imediatamente, liga o 93, aciona o corpo de bombeiros, que são pessoas preparadas para atuar nesse tipo de incêndio. A gente está aqui no quartel de socorro. Esse quartel tem toda a estrutura preparada para qualquer tipo de ocorrência.
Sim. No caso, esse caminhão aqui, que ele atende todas as ocorrências do Corpo de Bombeiros ou existe para cada ocorrência um tipo de veículo? O nosso caminhão está preparado para diversas ocorrências, né? Então, todas as ocorrências em relação a pessoas presas em veículo. Deixa eu começar. Nosso caminhão de bombeiro está preparado para todos os atendimentos aqui na cidade de Socorro, né? Principalmente para ocorrências de acidente de trânsito na cidade, queimadas, né? E algumas capturas de animais, né? Também temos nossa viatura de resgate, que está preparada para dar suporte aos casos clínicos, né? E temos nossas caminhonetes, que é a principal carro forte nosso para os combates a incêndio também em áreas de difícil acesso. Tá? E vamos começar tirando uma curiosidade aqui, tirando uma dúvida que muita gente tem. Por que ao contrário? Geralmente é escrito ao contrário para quem vê de frente, né? Mas quando você vê no retrovisor, ele está escrito da forma correta, né? Aí é um sinal que a pessoa só vê o caminhão vermelho, mas não vê que está escrito bombeiro, e a pessoa identifica que é o caminhão de bombeiro que está naquele local ali. Então, toda vez que uma viatura do bombeiro está na rua, ela está atuando. Então, geralmente, quando você vê uma viatura de bombeiro com sinal luminosos e sonoros ligados, alguém está precisando de socorro. Então, se você alivia ali, deixa a passagem do caminhão 30 segundos, 40 segundos, para quem está no chão precisando de socorro, é muito tempo, né? E você vai conseguir que a gente chegue o mais rápido possível naquele local sinistrado. Então, mais uma orientação muito importante, viu? O caminhão vermelho com sirene não é o Papai Noel da Coca chegando na cidade. É o Corpo de Bombeiros salvando vidas. E agora vamos conhecer um pouquinho da estrutura aqui do nosso quartel. Deixa eu desligar o outro lá. Sargento, vamos começar então pela cabine. Aconteceu a ocorrência. Quantas pessoas integram a cabine numa ocorrência? Então, aqui na cabine, hoje no Corpo de Bombeiros, a gente compõe um caminhão desse aí entre 3 e 4 pessoas, né? Então, nós temos aqui a função do motorista, né? Aqui a função do motorista. Do lado direito, a função do encarregado da ocorrência. E aqui atrás a gente consegue comportar com conforto mais 2 bombeiros. Mais 2 bombeiros. Até 3 bombeiros, mas no caso aqui, nossa atualidade aqui, a gente sai com 4 bombeiros, tá? Sim. Se precisar de mais, vai num carro de apoio, Vai no carro de apoio, sim. Se precisar de mais, vai no carro de apoio. Se precisar de um apoio maior, a gente aciona as cidades vizinhas, né? Que é Bragança, Paulista e Lindóia. Certo. Né? Aí chegou na ocorrência, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos o corpo da bomba, do caminhão, né? Aqui tem um corpo de bombas aqui, onde controla toda as saídas de água, a entrada de água, é tudo controlado por esse painel, né? Então aqui nós temos um suporte de mangueiras curtas com um incêndio pequeno, e aqui nós temos uma central de mangueiras de 1,5, 2,5, onde a gente usa para combater diversos tipos de incêndio, né? Nós temos também uma mangueira, que a gente fala que é uma mangueira combinada, que ela já fica pronta, né? E no caso da ocorrência, a gente o encarregado pega aqui os bichos, sai puxando enquanto o pessoal vai acoplando a mangueira nas saídas de abastecimento. Fonte de água é somente hidrante? A fonte de água nem sempre é só hidrante, né? A gente tem os prédios hoje que existe, a gente fala que as válvulas de recalque, né? Que é onde tem as válvulas destinadas ao bombeiro, que a gente usa a água do prédio, a gente pode usar água de piscina, a gente pode usar água de lago, e a gente pode usar principalmente as águas dos hidrantes. Tá? Sim, porque aqui não tem nenhum reservatório dentro. Existe um reservatório dentro desse caminhão de 4 mil litros de água. Então, sempre ele vai estar pronto para combater o incêndio. E numa ocorrência, vamos pensar numa ocorrência como a de segunda, quantos litros de água são necessários, dependendo? Não, aí a quantidade de água que a gente usa é dependente do incêndio. Sim. Nesse incêndio que a gente teve aí na cidade aí, a gente usou quase 8 mil litros de água, né? Então teve que vir um apoio de caminhão-pipa da prefeitura, mais o apoio do caminhão de bombeiros de Lindóia. Ele foi considerado de pequeno porte? Um incêndio de pequeno porte. Certo. Os bombeiros, eles já chegam com um uniforme. Eles têm algum outro equipamento que eles pegam para usar? Na verdade, o equipamento que a gente usa para incêndio são os EPIs de incêndio, né? A gente usa os EPIs respiratórios, tá? Então aqui a gente usa esses equipamentos para que a gente entrar no incêndio para que não seja contaminado pela fumaça. Aqui nós temos toda a parte hidráulica, né, que é as partes que a gente tem do caminhão, que é onde a gente usa nos caminhões, nos veículos, a gente fala que é veículos de acidentes, né? Sim. Então a gente tem as partes hidráulicas, onde a gente tem o cortador, o alargador, e que a gente consegue, a gente fala, né, cortar o veículo para resgatar a vítima lá de dentro. Onde tem mais reservatórios respiratórios, a gente tem cones de sinalização e tem alguns aplicativos de captura de animal. Sim. Aqui, se for um caso de corte de aves, nós temos motosserra, moto abrasivo, nós temos um soprador, nós temos ferramentas de tração, né? Aí você perguntou para mim
bolsa de primeiros socorros, né? Que a gente tem toda a bolsa de primeiros socorros no caso de um acidente. A gente tem prancha lá em cima, a gente tem marca-cesto lá em cima para fazer um resgate. Se for uma ocorrência em situação de rio, nós temos colete, nós temos life belt, tá? Para uma ocorrência de resgate em rio. Se for uma ocorrência em altura, nós temos bolsa de corda, tá? Aí em cima a gente tem o tripé, que a gente fala que é um sistema que a gente usa para socorrer pessoas que estão dentro de algum posto, de algum lugar de difícil acesso. Nós temos aqui diversas ferramentas de captura de animal, ferramentas para tiver que cortar um cadeado, se tiver que quebrar uma parede com um malho. Então a gente tem diversas coisas que a gente usa no atendimento de ocorrência no dia a dia. Vai que depois eu passo, vamos lá. Isso vai passar aqui. Nossa, muito rápido com vocês, né? Bom, agora a gente está falando aqui diretamente da parte superior do caminhão. E o sargento vai contar pra gente o que tanto tem aqui. Pode falar, sargento. Aqui nós temos algumas cintas, né, que a gente usa para captura de animal, né? A gente tira algumas cintas que usa para tracionar veículos também. A gente tem algumas reservas de galões a gente fala LGE, né, que é o sabão que a gente usa, um produto neutro que a gente usa em incêndio, né, para combater incêndio, assim, principalmente em parte de combustível, tá? E aqui nós temos algumas ferramentas, né, que a gente usa bastante em combate a incêndio. Que tem aqui nossos abafadores, né, que a gente usa para combater incêndio. Temos também enxadão, gadanho, temos machado, foice, picareta, tudo que a gente usa no atendimento do dia a dia aí das nossas ocorrências, né? Temos também as marcas SCAD, marca Cesto. Nós temos diversos equipamentos também que a gente usa para, principalmente socorro em pessoal em área fechada, área de mata, né? Aqui, o que é esse? Aqui nós temos aqui onde a gente consegue acessar o reservatório de água, né? A gente consegue ter um acesso à quantidade de água que tem dentro do nosso reservatório. Certo. E mais um ponto de combate, né? Que é mais um ponto de combate que a gente tem, que é um outro que a gente fala, pode ser um esguicho ou alguma forma que a gente usa com maior pressão para combater em grandes incêndios. Tá? Daqui que sai a maior pressão. A maior pressão de água. A gente aqui dentro da cabine do caminhão de corpo de bombeiros, a gente pode ver que é um lugar bem espaçoso, com o objetivo de ficar confortável para os agentes. Isso, aqui é um caminhão grande, hoje um caminhão moderno do Corpo de Bombeiros, né? Onde a gente, dependendo do tipo de ocorrência, a gente já embarca e vai se equipando aqui dentro do caminhão, né? Então, dispõe de bastante coisas de rádio de comunicação, sistemas sonoros e luminosos, né? A gente tem aqui a parte de corpo de bomba que a gente controla daqui de dentro também, né? E tem alguns rádios comunicadores, né? Que é que a gente se comunica na ocorrência entre o motorista e o comandante lá dentro. Fica os botõezinhos aqui pra gente, sargento. Então, aqui tem um botão que a gente alimenta toda a central de energia do caminhão, né? Corpo de bomba, que tem energia da sirene, né? Que são as sirenes. E aqui nós temos algum controle de iluminação. Se a gente quer uma iluminação mais rápida, mais devagar, sirenes, né? Então a gente tem vários tipos de sirenes aqui no caminhão, vários tipos de luzes, né? Dependendo do tipo de ocorrência que a gente está indo. A gente tem um tipo de sirene para cada gravidade de ocorrência. Isso aí, que eu ia né? perguntar, quanto mais grave, mais alto. Não mais alta, talvez mais rápida, talvez uma sirene que realmente comunica a pessoa que a gente está com uma certa gravidade, né? Que a gente pode ligar uma sirene normal, mas essa junto. E assim encerramos essa reportagem, que é de suma importância para a segurança da população como um todo. Sargento, muito obrigada por nos receber aqui, muito obrigada por mostrar toda a estrutura do Corpo de Bombeiros. Quer deixar algum recado para a nossa população? Foi um prazer receber você aqui. Eu falo para a população, qualquer tipo de ocorrência, chama o Corpo de Bombeiro para atuar, não se coloque em risco, tá? O telefone nosso de emergência é 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros. Nós trabalhamos 24 horas por dia à disposição da população. Para encerrar, o Vinícius tem mania de falar que eu gosto de desafios. Então eu vou soltar um desafio aqui. Como um Helpcast trata-se de uma empresa, é preciso ter uma equipe de segurança, uma CIPA. E essa equipe precisa ser treinada. Por isso eu desafio o Vinícius a vir fazer um treinamento de bombeiro. O senhor topa recebê-lo aqui? Será um prazer receber vocês aqui, fazer um dia de bombeiro. Como é a rotina do bombeiro aqui, como é que a gente se comporta durante o dia, desde a conferência até o treinamento diário. Aí, Vinícius, mais um desafio lançado para você.
Era só pra parte da queimada. Você já colocou